celebre a cultura africana no Festima em Burkina Faso. Este vibrante festival acontece na cidade de Datagu, onde as pessoas se reúnem para honrar as tradicionais máscaras africanas. O Festima não é apenas um festival, é uma celebração viva que mostra a rica diversidade das culturas da África Ocidental. Os participantes dançam alegremente ao som dos tambores, criando uma atmosfera elétrica, cheia de energia e entusiasmo. As máscaras usadas durante o festival não são apenas criações artísticas, elas representam os espíritos e as tradições sagradas da comunidade, tornando cada uma delas uma parte importante do seu legado. Ao participar dos rituais, os visitantes sentem um senso de pertencimento e unidade que define este evento incrível. O Festima é um espetáculo que lembra a importância de preservar a identidade cultural e transmitir essas tradições para as futuras gerações. O festival atrai multidões de moradores e visitantes de longe, mostrando o poder da arte em conectar pessoas de diferentes origens. Se você é um amante da cultura ou apenas curioso, o Festima oferece uma visão única do coração do patrimônio africano. Quem não gostaria de fazer parte de uma celebração tão vibrante? Muitas pessoas não sabem, mas o Google Maps tem mochilas. Essas mochilas únicas fazem parte do projeto Google Street View, criado para capturar imagens incríveis em 360 graus de lugares que carros comuns não conseguem acessar. Imagine explorar uma trilha na floresta, uma rua histórica ou até mesmo uma ilha remota. Com um conjunto especial de câmeras, a mochila do Google Maps tira fotos enquanto você caminha por esses locais inacessíveis. Essa tecnologia permite que o Google ofereça vistas impressionantes de lugares ao redor do mundo, desde ruas movimentadas até cantos tranquilos da natureza. Cada mochila é equipada com tecnologia avançada, incluindo 15 lentes que tiram fotos ao mesmo tempo. Essas imagens são combinadas para criar vistas panorâmicas que os usuários podem explorar online mais tarde. Isso não só enriquece nossa compreensão de diferentes culturas e ambientes, mas também inspira aventuras, permitindo que todos, desde os caseiros até os aventureiros, vejam o mundo de uma forma que antes era impossível. Então, para onde você gostaria de ir com o Google Maps na próxima vez? Prepare-se para se surpreender com as galinhas de seda e seus mistérios. Essas aves incríveis têm a habilidade única de criar complexas redes de seda, que desempenham uma função importante: proteger seus ovos. Embora o tipo exato de galinha de seda responsável por tecer essas estruturas misteriosas ainda seja desconhecido, a beleza e a complexidade dessas redes são verdadeiramente fascinantes. As formações de seda lembram padrões de agulhas. Todas elas têm uma forma redonda única, o que as torna ainda mais atraentes. Os cientistas ainda não observaram essas criações de perto, deixando muito espaço para curiosidade e futuras pesquisas. Imagine a surpresa quando descobrirmos como um ser aparentemente simples como uma galinha pode criar uma arte tão delicada e funcional. A seda protetora não só guarda os ovos de perigos potenciais, mas também levanta questões sobre as vantagens evolutivas que essa característica única oferece. O que mais podemos aprender sobre essas galinhas de seda incomuns? Você pode se surpreender. Há um cemitério no espaço. Quando os satélites terminam suas missões, eles não simplesmente desaparecem. São cuidadosamente movidos para as chamadas órbitas de cemitério ou direcionados para a reentrada na atmosfera da Terra. Segundo a NASA, existem mais de 8.000 satélites inativos e outros detritos no espaço. As órbitas de cemitério são áreas designadas, geralmente longe dos satélites ativos, onde são enviados os veículos espaciais que falharam, para evitar colisões. Ao mesmo tempo, alguns objetos são direcionados para queimar na atmosfera, minimizando a quantidade de detritos que podem afetar os satélites ativos. Essa gestão cuidadosa é extremamente importante, pois o lixo espacial pode representar uma séria ameaça para os veículos espaciais em operação, e até mesmo para a Estação Espacial Internacional. Portanto, da próxima vez que você pensar em satélites, lembre-se de que existe um mundo oculto que cuida de seu digno fim de vida. Veja o que realmente acontece quando um Slink é solto. Durante a Segunda Guerra Mundial, um inesperado golpe do destino levou a um dos brinquedos mais amados de todos os tempos, o Slink. O engenheiro da Marinha Richard James estava focado em um projeto relacionado a molas, quando por acaso deixou cair um de seus protótipos. Para sua surpresa, em vez de rolar para longe, a mola se endireitou e ficou em pé. Esse pequeno acidente gerou uma ideia brilhante.
James percebeu que, com alguns ajustes, sua mola metálica animada poderia ser transformada em um brinquedo encantador. Em 1945, ele e sua esposa, Betty James, apresentaram o Slink ao mundo. Seu design simples, mas cativante, combinado com a habilidade hipnotizante de caminhar pelas escadas, rapidamente encantou crianças e adultos. À medida que o Slink se tornava um item essencial nas casas americanas, ganhou fama através de inúmeros comerciais e aparições em filmes, garantindo seu lugar na cultura popular. Mesmo hoje, essa maravilha torcida continua a trazer alegria para novas gerações, lembrando-nos de que invenções incríveis podem surgir dos momentos mais inesperados. Quem diria que uma mola caída poderia levar a tanta felicidade? Você consegue imaginar um livro que ensina a arte de viver? Ele não apenas escreveu livros, ele criou um guia lendário para a vida. Com foco em metas, fracassos e até mesmo a arte de jogar cartas, esse homem extraordinário reuniu um vasto conhecimento que vai além das páginas. Cada capítulo é um mini-guia, ajudando os leitores a enfrentar os desafios e conquistas da vida real. Ao enfatizar experiências pessoais e lições aprendidas, ele inspira outros a refletirem sobre suas vidas. Os leitores encontram dicas práticas sobre como estabelecer metas e encarar fracassos como degraus para o sucesso. Além disso, as ideias sobre jogar cartas nos lembram que a vida também pode ser um jogo, cheio de estratégias e decisões. Não é apenas uma leitura, são passos para se tornar quem você deseja ser, incorporando a verdadeira essência de uma vida bem vivida. Não é incrível como o caminho de uma pessoa pode nos inspirar a buscar melhorias? Acredite ou não, a Welwitschia é uma planta antiga e resistente. Essa planta incrível, encontrada no deserto da Namíbia e Angola, vive por mais de 1.500 anos. Imagine como é viver mais de 1.000 anos. A Welwitschia é realmente única, com apenas 2 folhas longas, que crescem durante toda a sua vida. Quando essas folhas se esticam em direção ao sol, elas se desgastam, mas nunca caem, o que é uma adaptação impressionante às duras condições do deserto. Essas folhas podem atingir tamanhos impressionantes, frequentemente se torcendo e se curvando em várias direções devido aos ventos fortes e temperaturas extremas. Além disso, as raízes profundas da Welwitschia alcançam a umidade subterrânea, permitindo que ela prospere, mesmo em ambientes áridos. Esta planta não é apenas uma maravilha botânica, mas também um símbolo de sobrevivência, mostrando como a vida pode florescer, apesar de todas as dificuldades. A natureza não é incrível? Você sabia que mulheres falecidas podem dar à luz póstumamente? Esse fenômeno surpreendente, embora raro, ocorre quando uma mulher grávida morre, mas ainda consegue dar à luz seu filho após a morte. Em alguns casos, médicos relataram nascimentos bem-sucedidos até dias ou semanas após a morte da mãe, graças a tecnologias de suporte que mantêm as funções do corpo dela. Esses casos desafiam nossa compreensão da vida e levantam questões éticas sobre a preservação do corpo da mãe, na esperança de salvar seu filho não nascido. Por exemplo, em 2019, nos Ikaziaksha, uma mulher foi declarada morta, mas foi mantida em um aparelho de suporte à vida, o que deu ao seu filho uma chance de sobreviver. Embora esses eventos sejam excepcionais, eles ressaltam a profundidade da resiliência humana e as complexas relações entre vida e morte. Esse processo incomum provoca discussões sobre ética médica, luto e a conexão entre mãe e filho. Quais são as implicações disso para a nossa compreensão da vida, amor e perda? Você sabe o que realmente causa a proibição dos beijos de sapo em Los Angeles? Nesta cidade barulhenta, onde as regras podem ser tão estranhas quanto seus habitantes, existe uma lei incomum que torna os beijos de sapo ilegais. Essa proibição estranha provavelmente existe para evitar comportamentos inadequados com os sapos, que merecem respeito. Embora pareça esquisito, por trás dessas leis, muitas vezes há uma razão séria: a proteção da vida selvagem e a manutenção da moral pública. Em uma cidade conhecida por sua mistura eclética de culturas e estilos de vida, essa lei pouco conhecida desperta curiosidade. Por que precisamos de uma lei para uma ação tão brincalhona? Isso mostra que, apesar do glamour e da agitação, Los Angeles tem suas maneiras únicas de lidar com possíveis esquisitices. Então, da próxima vez que você pensar em aproveitar a natureza ou brincar com sapos na cidade, lembre-se, Los Angeles leva a sério as regras de interação com os sapos. Acredite ou não, mas os aviões supersônicos têm uma história trágica.
No mundo da aviação, momentos podem ser emocionantes ou tristes, e uma dessas histórias está ligada a um avião supersônico durante seu último voo. Naquele dia fatídico, a tripulação decidiu colocar seus chapéus em uma pequena abertura na superfície plana do avião. Uma escolha incomum, mas habitual, enquanto se preparavam para a decolagem. Infelizmente, ocorreu uma tragédia quando o avião caiu, resultando em uma perda dramática e um lembrete tocante dos riscos de voar. Os destroços levaram não apenas o avião, mas também os chapéus, que se tornaram símbolos de uma aventura agridoce nos céus. As viagens supersônicas, conhecidas por sua velocidade e emoção ao quebrar barreiras sonoras, também enfrentaram sérios problemas e perigos, ressaltando a fina linha entre inovação e segurança na história da aviação. Este incidente não apenas mostra o destino dos chapéus, mas também a natureza imprevisível dos esforços humanos na aviação. Poderiam esses chapéus perdidos contar uma história sobre sonhos e ambições que alçaram voo alto apenas para despencar? Você sabia que a IKEA tem uma origem interessante para o seu nome? O nome IKEA não é apenas uma combinação aleatória de letras, ele tem raízes na Suécia. Essa marca icônica foi fundada por Ingvar Kamprad em 1943, quando ele ainda era um adolescente. O nome IKEA vem das iniciais de Kamprad, IK, e das primeiras letras de Elmtarid, a fazenda onde ele cresceu, e Agunarid, sua cidade natal. Esse nome inteligente não só reflete a história pessoal de Kamprad, mas também destaca o legado sueco da empresa. Hoje, a IKEA é um gigante mundial em móveis para casa, conhecida por sua variedade estilosa, funcional e acessível. A marca mudou a forma como as pessoas compram para suas casas, combinando design moderno com praticidade. Ao conhecer a origem do nome, entendemos melhor como ele está profundamente ligado à cultura sueca e ao empreendedorismo. Então, da próxima vez que você estiver montando uma estante da IKEA, lembre-se de que seu nome carrega uma história interessante sobre seu fundador e seu começo em uma pequena vila sueca. Você vai se surpreender ao saber que o amêndoa está relacionado com pêssegos. Embora esses alimentos pareçam lanches completamente diferentes, o amêndoa e os pêssegos pertencem à mesma família de plantas, as rosáceas. Isso significa que eles compartilham algumas características incríveis e uma história botânica. Curiosamente, o amêndoa é, na verdade, a semente de um fruto, que se parece com o caroço do pêssego, demonstrando a diversidade das espécies vegetais. Originário do Oriente Médio, o amêndoa é cultivado há milhares de anos e conquistou seu lugar em nossa dieta devido às suas propriedades nutricionais impressionantes. Cheios de gorduras saudáveis, proteínas e vitaminas, essas pequenas sementes são uma fonte de energia e ajudam na saúde do coração. Quando você desfrutar de amêndoas, pense na incrível jornada que elas fizeram, desde as antigas fazendas até as cozinhas modernas, ilustrando as conexões entre nossos alimentos favoritos. Então, da próxima vez que você pegar um punhado de amêndoas, lembre-se de seus parentes pêssegos e da fascinante história de seu cultivo. Na Austrália, o grupo Sarvajani, que representa uma comunidade única, enfrenta sérias dificuldades que destacam problemas sociopolíticos e ambientais mais amplos. Isso inclui questões como as mudanças climáticas, que ameaçam seu modo de vida e meios de subsistência, além de políticas governamentais, que podem não atender completamente suas necessidades. As pessoas do Sarvajani têm dificuldade em defender seus direitos e recursos em um mundo em rápida mudança. Os membros da comunidade trabalham arduamente para superar esses obstáculos, buscando reconhecimento local e nacional para seus problemas. Essa situação levanta questões sobre como grupos marginalizados em toda a Austrália sofrem com crises mais amplas. O que pode ser feito para apoiá-los e garantir que suas vozes sejam ouvidas nas discussões sobre o futuro? Difícil de acreditar, mas são apenas 1,5 minutos. O voo comercial mais curto do mundo é uma viagem incrível de apenas 2,7 quilômetros, ligando as pequenas ilhas de Westray e Papa Westray nas ilhas Orkney, na Escócia. Este voo único, operado pela Logan Air, leva menos tempo do que muitas chamadas telefônicas curtas. Os passageiros embarcam em um pequeno avião e em poucos minutos pousam na ilha vizinha. Essa curta viagem é extremamente importante para os moradores das ilhas, permitindo que eles cheguem ao trabalho, à escola ou a consultas médicas sem longas esperas em balsas. Imagine decolar, voar pelo céu e pousar antes de terminar sua xícara de chá. Embora possa parecer uma curta distância, isso destaca a importância da conexão em áreas remotas.
Além disso, as vistas deslumbrantes das belas ilhas Orkney tornam cada segundo de voo inesquecível. Quem poderia imaginar que um voo poderia ser tão curto e, ao mesmo tempo, tão especial? Você sabia que o Riyadh Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando o Riyadh no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riyadh Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riyadh Front oferece algo único para todos. Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? Vamos revelar a verdade sobre o Papai Noel. O nome Papai Noel tem uma origem fascinante, vindo do personagem holandês chamado Sinterklaas, que é uma versão divertida de São Nicolau, um generoso bispo do século IV. Quando os colonos holandeses chegaram à América no século XVIII, trouxeram suas tradições favoritas de Sinterklaas. Com o tempo, esse nome se transformou em Papai Noel, como conhecemos hoje. Mas isso não é tudo. A imagem que associamos ao Papai Noel, com seu traje vermelho brilhante e barba branca fofa, não foi totalmente formada até o século XX. Várias histórias tiveram um grande impacto, mas foi a famosa campanha publicitária da Coca-Cola, na década de 1930, que consolidou sua imagem na cultura popular. Essa combinação de história e marketing fez do Papai Noel um símbolo querido de generosidade e espírito festivo em todo o mundo. O que realmente acontece quando as focas enfrentam perigos? O vírus parvovírus canino representa uma séria ameaça para as focas, especialmente nas regiões onde vivem perto de cães domésticos. Essa doença altamente contagiosa ataca principalmente o sistema imunológico dos mamíferos, causando sintomas graves, como problemas respiratórios e distúrbios neurológicos. Quando as focas se infectam, frequentemente enfrentam esses sintomas desagradáveis, o que pode dificultar sua sobrevivência na natureza. Proteger a vida selvagem é crucial para combater esse vírus, pois ele pode se espalhar rapidamente entre as populações de focas, resultando em consequências devastadoras. Ecologistas trabalham arduamente para aumentar a conscientização, vacinar cães domésticos e monitorar de perto as populações de focas. Ao prestar atenção na interação entre animais de estimação e a vida selvagem, eles buscam proteger esses magníficos mamíferos marinhos do parvovírus canino. Mas o que mais podemos fazer para ajudar a preservar seu futuro? Você sabia que os furacões giram em direções diferentes? No hemisfério norte, os furacões giram no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Esse fenômeno incrível é explicado pelo efeito Coriolis, que ocorre devido à rotação da Terra. Quando a Terra gira, ela cria uma força que afeta o movimento do ar e da água. Isso significa que, quando o ar quente e úmido sobe durante uma tempestade, a rotação da Terra faz com que ele se curve, resultando nas formas espirais características que observamos. Mas por que os furacões se formam? Eles começam sobre águas oceânicas quentes, onde o calor do oceano alimenta a energia da tempestade. À medida que a tempestade se desenvolve, o efeito Coriolis ajuda a organizar os ventos em um sistema giratório. Essa reviravolta da natureza afeta não apenas as tempestades, mas também as condições climáticas em vastas regiões. Na próxima vez que você ouvir sobre um furacão, lembre-se de que a direção do seu giro pode indicar sua localização e hemisfério. Não é incrível? Você consegue imaginar que a fotografia se tornou incrivelmente popular? Nos últimos 2 minutos, o número de fotos tiradas superou o total de imagens feitas durante todo o século XIX. Esse salto impressionante mostra o quanto avançamos na tecnologia das câmeras. Antigamente, tirar uma foto era um processo demorado, que exigia equipamentos pesados e produtos químicos especiais, sem mencionar a paciência das modelos.
Agora, qualquer pessoa com um smartphone pode tirar centenas de fotos em poucos segundos. Esse rápido progresso tecnológico nos permite documentar nossas vidas em tempo real, compartilhar memórias instantaneamente e até fazer fotos incríveis sem formação profissional. A enorme quantidade de fotos disponíveis significa que podemos nos conectar, nos comunicar e criar como nunca antes. O que você acha que isso mudará na nossa percepção do passado? Prepare-se para se surpreender com as possibilidades do xadrez. Você sabia que existem mais posições únicas no xadrez do que átomos no universo observável? Esse fato impressionante destaca a incrível complexidade e profundidade do xadrez. Cada jogador tem 16 peças, e seus movimentos e interações criam uma quantidade astronômica de cenários potenciais. Estima-se que existam cerca de 10,20 posições possíveis no xadrez. Um número tão enorme que supera os estimados 10,80 átomos no universo. Embora o xadrez pareça simples à primeira vista, a profundidade estratégica é grande o suficiente para desafiar até as mentes mais brilhantes. O xadrez tem fascinado as pessoas por séculos e continua popular em todo o mundo, graças à combinação de criatividade e lógica. À medida que os jogadores desenvolvem suas habilidades, eles exploram esse vasto oceano de possibilidades, tornando cada partida uma experiência única. Então, da próxima vez que você se sentar para jogar, lembre-se de que está participando de um jogo mais complexo do que você poderia imaginar. Você sabia sobre o bar secreto no edifício Chrysler? Nos anos 1920, durante a proibição nos Iowa, este icônico arranha-céu de Nova York abrigou um bar exclusivo e escondido. Localizado a 800 pés acima das ruas movimentadas, o bar oferecia um refúgio glamuroso para a elite que desejava coquetéis ilegais e estilosos. Com uma decoração única, esse lugar secreto atraía celebridades e pessoas influentes em busca de proteção dos olhos da lei. O emocionante processo de entrar no lounge escondido tornava cada visita uma verdadeira aventura. Os convidados frequentemente entravam por portas discretas, ocultando seu verdadeiro destino, enquanto subiam em direção ao luxo. O edifício Chrysler, com seu deslumbrante design Art Deco, se tornou um símbolo não apenas do gênio arquitetônico, mas também da rebelião contra a proibição. Até hoje, os sussurros dessas festas secretas ecoam pelos corredores deste magnífico edifício. Você consegue imaginar desfrutando de coquetéis, enquanto aprecia as vistas deslumbrantes da paisagem urbana. Vamos revelar a verdade sobre a metralhadora Gatling. Essa metralhadora revolucionária foi criada pelo Dr. Richard Gatling em 1861. Surpreendentemente, seu objetivo inicial era reduzir o sofrimento humano nas guerras. O Dr. Gatling acreditava que, se fosse possível vencer com menos soldados, isso salvaria vidas nos conflitos. No entanto, a história conta uma outra história. Em vez de tornar as guerras mais seguras, a metralhadora Gatling se tornou uma arma brutal, liberando um poder de fogo destrutivo no campo de batalha. Capaz de disparar até 350 tiros por minuto, essa metralhadora mudou para sempre a natureza do combate. Ela, na verdade, lançou as bases para armas mais modernas que vieram depois. A ironia da invenção do Dr. Gatling é clara. Enquanto ele sonhava em reduzir o sofrimento, sua criação levou à escalada da violência e destruição na guerra. Como podemos reconciliar suas boas intenções com o caos que se seguiu? Fato surpreendente sobre o primeiro logo da Apple. Quando a Apple foi fundada em 1976, seu logo era bem diferente da famosa maçã que conhecemos hoje. Em vez de uma imagem simples da fruta, o logo original mostrava o famoso cientista Isaac Newton sentado sob uma árvore, simbolizando conhecimento e inovação. O desenho complexo retratava Newton imerso em pensamentos, representando a busca por compreensão e criatividade, que eram a base da filosofia da Apple. Esse logo foi criado por Ronald Wayne, um dos cofundadores da Apple, e era uma homenagem à inspiração que surge em momentos de descoberta. No entanto, esse design complicado não se encaixava bem na atmosfera moderna de uma empresa de tecnologia em crescimento. Apenas um ano depois, a Apple adotou a forma mais reconhecível da maçã, que evoluiu ao longo do tempo, mas continua sendo instantaneamente reconhecida em todo o mundo. É surpreendente pensar como uma fruta simples se tornou parte essencial da tecnologia e da criatividade. O que você acha da mudança do logo de Newton para a maçã? Você sabe o que realmente afeta os títulos do Tour de France? 7 títulos do Tour de France de 1999 a 2005
permanecem sem vencedor devido a sérios escândalos de doping envolvendo Lance Armstrong e outros ciclistas famosos. O que deveria ser o auge do ciclismo foi ofuscado por suspeitas e escândalos. Armstrong, que foi considerado uma lenda do esporte, acabou perdendo seus títulos após a revelação de práticas de doping em larga escala. Isso teve um impacto enorme não só sobre ele, mas sobre todo o esporte. Outros atletas da época também foram submetidos a controle semelhante, resultando em um período sombrio para o ciclismo profissional. O Tour de France, uma corrida que simboliza resistência e fair play, agora carrega o peso das dúvidas daquela época. Sem campeões oficiais nesses anos, os fãs ficam se perguntando como teria sido a história se esses recordes fossem limpos. A sombra desses escândalos ainda paira sobre a corrida hoje. Você já se perguntou por que as casas antigamente eram tão pequenas? Historicamente, o tamanho das casas reflete não apenas as tendências arquitetônicas, mas também as condições de vida e a disponibilidade de recursos. No passado, especialmente em períodos de escassez, as famílias precisavam se contentar com espaços limitados. Uma casa pequena, muitas vezes, significava que as famílias usavam os recursos de forma mais eficiente e mantinham relações mais próximas. Por exemplo, na Europa medieval, as casas geralmente tinham apenas 1 ou 2 cômodos, que muitas vezes eram compartilhados com animais. Isso ajudava a manter o calor e a usar cada parte do espaço de forma eficaz. Além disso, casas pequenas mostravam um cuidado com os recursos, já que as pessoas entendiam a importância de conservar calor, comida e materiais. Com o desenvolvimento das sociedades e o aumento dos recursos, as casas foram se tornando maiores, priorizando o conforto e o espaço pessoal. No entanto, as pequenas casas de nossos antepassados nos lembram de um tempo em que a vida era mais simples e as conexões na comunidade eram mais fortes. Não é interessante pensar em como essas condições de vida influenciaram nosso estilo de vida moderno? Por que a fumaça de cigarros deixa as fotos esportivas azuis? Durante décadas, antigas fotos esportivas dos Yasuke Shinewa ganharam um curioso tom azul, muitas vezes causado por densas nuvens de fumaça de cigarro que preenchiam as arenas lotadas de espectadores. Naquela época, fumar era uma atividade popular e as arenas frequentemente estavam envoltas em fumaça, resultando nesse efeito impressionante nas fotos. A fumaça dispersa a luz de uma maneira surpreendente, criando uma atmosfera única que os fotógrafos não conseguiriam capturar de outra forma. Curiosamente, cineastas e fotógrafos modernos se inspiram nessa atmosfera vintage. Eles usam máquinas de fumaça para criar um efeito semelhante, dando às cenas contemporâneas um toque de nostalgia. Então, da próxima vez que você olhar para imagens clássicas de atletas em ação, lembre-se dos locais cheios de fumaça que moldaram sua aparência icônica. Que outros efeitos surpreendentes você acha que o fumo deixou? Descubra por que 150 é um número mágico para a amizade. O número de Dunbar é uma teoria interessante proposta pelo antropólogo britânico Robin Dunbar, que afirma que as pessoas podem manter cerca de 150 relacionamentos sociais estáveis. Esse número reflete as capacidades sociais do nosso cérebro e é frequentemente descrito como o tamanho ideal de um grupo social, onde todos se conhecem bem. Imagine poder visitar um amigo ou participar de um encontro sem se sentir desconfortável. Esses laços nos ajudam a construir confiança e apoio, o que é vital para nossa saúde mental. Pesquisas de Dunbar mostram que, à medida que o tamanho do grupo aumenta, os relacionamentos se tornam mais fracos e menos significativos. Talvez seja por isso que muitos de nós nos sentimos mais próximos de um pequeno círculo de amigos, mesmo na era das redes sociais, onde podemos nos comunicar com centenas de pessoas. Você já se perguntou por que prefere uma comunidade unida em vez de uma grande rede? Esse número ajuda a explicar isso. Como é o seu círculo social? Você sabia que no Zimbábue são oficialmente reconhecidos 16 idiomas? Isso é um recorde mundial. Essa diversidade reflete a riqueza das culturas e comunidades do país. Embora o inglês seja frequentemente usado no governo e nos negócios, muitos zimbabuanos falam no dia a dia idiomas como Shona e Ndebele. Cada idioma tem sua história, tradições e expressões únicas, que moldam a identidade de seus falantes. Com tantos idiomas, o Zimbábue mostra como a comunicação pode variar muito, mesmo dentro de uma mesma nação. Essa diversidade linguística não só enriquece as interações sociais, mas também promove uma compreensão mais profunda das várias culturas que coexistem no Zimbábue.
Não é incrível como a língua une pessoas de diferentes camadas sociais? Os ursos polares, majestosos predadores do Ártico, enfrentam sérias ameaças devido às mudanças climáticas. Esses incríveis animais dependem do gelo marinho ártico para caçar suas principais presas, focas. Infelizmente, o gelo está derretendo rapidamente devido ao aumento das temperaturas globais. Com a redução do gelo, os ursos polares têm mais dificuldade em encontrar comida suficiente, o que leva ao aumento da fome e à diminuição da taxa de natalidade. Cientistas preveem que, se continuarmos assim, até 2100, os ursos polares podem estar funcionalmente extintos na natureza. Essa situação grave afeta não apenas os ursos polares, mas toda a ecossistema ártico, já que cada espécie desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio. Os problemas enfrentados por esses ursos destacam uma questão muito maior sobre a saúde do nosso planeta e o clima. Há esperança para os ursos polares? Sim, mas isso requer ação conjunta para combater as mudanças climáticas. Desde a redução da pegada de carbono até o apoio a práticas sustentáveis, cada esforço conta para que as futuras gerações possam admirar esses animais majestosos. Acredite ou não, papel pode sustentar um carro. Pode parecer incrível, mas sob certas condições, uma folha de papel se torna surpreendentemente resistente. Quando dobrada em estruturas especiais, como um pilar bem compacto, o papel distribui as cargas de forma eficiente, permitindo que suporte um peso considerável. Pense nisso. O papel, que muitas vezes consideramos frágil, se transforma em um suporte poderoso devido à forma como suas fibras se conectam. Esse fenômeno destaca o potencial incrível dos materiais e do design na engenharia. Imagine usar itens do dia a dia como papel para criar estruturas que podem ser altas e suportar cargas pesadas. Essa descoberta abre possibilidades empolgantes para materiais de construção sustentáveis e designs inovadores. Quem diria que algo tão simples como o papel poderia ter uma resistência tão incrível quando dobrado de forma criativa? Surpreendente, mas as necessidades de sono variam muito com a idade. Adolescentes de 14 a 17 anos geralmente precisam de 7 a 11 horas de sono por noite, o que é crucial para seu crescimento e desenvolvimento. Diferente dos adultos que costumam precisar de cerca de 7 horas, os adolescentes ainda passam por mudanças físicas e mentais significativas. Esse sono extra ajuda a sustentar seus corpos em crescimento e suas mentes ativas, enquanto lidam com a escola, relacionamentos sociais e novas responsabilidades. Durante o sono profundo, o cérebro deles processa informações, fixando o que aprenderam na escola e ajudando a regular seu humor. Sem descanso suficiente, os adolescentes podem ter dificuldades de concentração, mudanças de humor e até problemas de saúde. Por isso, é importante que eles durmam bem para o seu bem-estar. Você já se perguntou quanto sono realmente precisa, você ou seus adolescentes? Você já caminhou sobre as nuvens? No incrível resort Temamu, no Japão, você pode viver essa aventura única na famosa Terraço Unkai. Ao amanhecer, os visitantes testemunham um espetáculo impressionante, com nuvens fofas flutuando logo abaixo dos pés, criando a sensação de estar caminhando no céu. Esse ponto de vista surreal é especialmente popular entre os turistas, oferecendo um começo mágico para o dia. O terraço está localizado no alto da montanha, tornando-se o lugar perfeito para quem quer apreciar a beleza da natureza. Os hóspedes costumam tirar fotos inesquecíveis, já que a paisagem forma uma tela hipnotizante de nuvens brancas contra as cores vibrantes do amanhecer. Se você é amante da natureza ou apenas busca aventuras únicas, estar na Terraço Unkai é como entrar em um sonho. Que tal adicionar essa experiência mágica à sua lista de viagens? O que realmente impulsiona a evolução das flores hoje? As flores estão fazendo mudanças incríveis para sobreviver às mudanças climáticas. Desde 1941, elas aumentam sua pigmentação ultravioleta, UV, em cerca de 2% ao ano. Essa adaptação notável as ajuda a lidar com o afinamento da camada de ozônio e o aumento da temperatura que afeta o nosso planeta. Mas por que o foco na pigmentação UV? A verdade é que muitos polinizadores, como as abelhas, dependem da luz UV para encontrar flores. Quando as plantas adaptam suas cores, podem confundir acidentalmente esses insetos importantes, o que pode afetar a polinização. Esse delicado equilíbrio demonstra a incrível capacidade da natureza de se adaptar, mas também destaca os desafios que as plantas enfrentam em um ambiente em rápida mudança.
Quanto mais aprendemos sobre essas adaptações, melhor entendemos como as mudanças climáticas afetam não apenas as flores que admiramos, mas também o ecossistema que elas sustentam. Então, o que espera nossos amigos floridos no futuro? Você pode se surpreender. A pele pode reagir a vibrações. A urticária vibratória é uma condição única, onde algumas pessoas desenvolvem erupções cutâneas após sentirem movimento ou vibrações na pele. Imagine que você está correndo e, de repente, sua pele começa a coçar e a apresentar urticária. Essa é a realidade para quem sofre desse distúrbio incomum. Até mesmo uma viagem em um ônibus irregular ou um passeio de bicicleta em uma estrada ruim pode causar grande desconforto. Os médicos acreditam que isso acontece porque o corpo interpreta as vibrações como um irritante perigoso, fazendo com que o sistema imunológico reaja com urticária. Embora pareça raro, é importante para aqueles que enfrentam essa situação. Viver com urticária vibratória significa adaptar atividades diárias, desde exercícios até simplesmente aproveitar uma viagem tranquila. Felizmente, alguns tratamentos, incluindo antihistamínicos, podem ajudar a lidar com os sintomas. No entanto, os desafios do dia a dia aguardam aqueles que sofrem com isso. Você consegue imaginar como isso pode ser desconfortável? Você já pensou sobre o símbolo da Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha, conhecida mundialmente por seus esforços humanitários, adapta seu emblema para respeitar as diferenças culturais. Em países majoritariamente muçulmanos, a organização usa o crescente vermelho em vez da tradicional Cruz Vermelha. Essa escolha destaca a importância da sensibilidade na ajuda global. O crescente vermelho é um símbolo universalmente reconhecido de proteção e assistência, permitindo que a organização trabalhe de forma eficaz em diferentes regiões. Embora alguns possam ver a cruz apenas como um símbolo religioso, a Cruz Vermelha enfatiza que, em suas atividades, ela não tem significado religioso, é apenas um símbolo de salvar vidas. Essa prática cuidadosa não só reconhece os valores das comunidades que ajudam, mas também promove confiança e colaboração. Para garantir segurança a todos, a Cruz Vermelha continua a adaptar seus símbolos e práticas para superar barreiras e oferecer ajuda onde for necessário. Difícil de acreditar, mas o consumo de frango está crescendo. Nas últimas décadas, o frango se tornou a fonte favorita de proteína nas casas americanas, e seu consumo realmente dobrou desde os anos 70. Esse aumento de popularidade se deve a vários fatores, incluindo a versatilidade do frango, sua acessibilidade e a crescente atenção à alimentação saudável. As famílias frequentemente escolhem o frango pela possibilidade de grelhar, assar ou fritar, o que o torna adequado para diferentes pratos e ocasiões. Além disso, o frango geralmente contém menos gordura em comparação com a carne vermelha, o que leva muitos consumidores preocupados com a saúde a preferi-lo. Como resultado, o frango conquistou seu espaço na dieta dos americanos e está presente nas mesas de todo o país. Com uma mudança tão drástica, você consegue imaginar quantos sanduíches e nuggets de frango são consumidos todos os dias? Poucos sabem, mas a Lego construiu o Titanic. O maior conjunto Lego já criado é uma incrível réplica do RMS Titanic, composta por 9.090 peças. Este modelo complexo não só captura a grandiosidade do navio original, mas também oferece muitas oportunidades para erros aos construtores. Ao montar este enorme conjunto, é preciso se concentrar e seguir as instruções detalhadas para evitar problemas. Curiosamente, o Titanic original é conhecido por seu destino trágico, o que torna a montagem de sua versão em Lego ainda mais interessante. Imagine a alegria de criar um navio que já navegou pelos mares, trazendo à tona memórias de sua jornada histórica. Seja você um fã experiente da Lego ou um iniciante, esse desafio oferece horas de diversão criativa. Então, você está pronto para embarcar nesta aventura de construção? E se eu te contar sobre um urso chamado Winnipeg? Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado canadense, o tenente Harry Colborne, encontrou um adorável filhote de urso negro enquanto servia no Canadá. Ele decidiu levar o filhote para casa e o nomeou de Winnipeg, em homenagem à sua cidade natal. Esse pequeno urso rapidamente conquistou os corações do batalhão de Colborne, tornando-se não apenas um animal de estimação, mas um mascote querido que alegrava os momentos difíceis. Winnipeg era uma verdadeira companheira, frequentemente vista vagando pelo acampamento e brincando com os soldados. Após a guerra, Colborne a levou para o zoológico de Londres, onde ganhou ainda mais fãs. Um desses fãs era um menino chamado Christopher Robin Milne.
Inspirado em suas visitas ao zoológico, o pai de Christopher, A. Milne, criou o famoso personagem Winnie the Pooh, baseado na natureza carinhosa e brincalhona de Winnipeg. Não é incrível como a conexão entre um soldado e um urso levou à criação de uma obra icônica da literatura infantil? Muitas pessoas não sabem disso sobre suas orelhas. O nariz e as orelhas dos seres humanos continuam a crescer ao longo da vida devido à cartilagem, um tecido flexível que não para de se expandir com a idade, enquanto a maioria das partes do corpo, como braços e pernas, crescem até a idade adulta. Nariz e orelhas seguem seu próprio caminho. É surpreendente, mas a cartilagem tem uma característica única. Ela pode continuar a se esticar e mudar de forma ao longo do tempo. Isso significa que, com a idade, você pode notar que suas orelhas ficam maiores e o nariz um pouco mais baixo. Esse fenômeno surpreende muitos e pode parecer um pouco estranho. Na verdade, na velhice, nossos narizes e orelhas podem parecer mais proeminentes do que na juventude. Então, da próxima vez que você olhar seu reflexo, lembre-se de que essas características em crescimento são apenas uma forma do seu corpo mudar com o tempo. É uma parte estranha, mas fascinante da natureza humana, que destaca como nossos corpos sempre se adaptam, mesmo quando não percebemos. E se o seu nariz não perceber o perigo? Embora o seu nariz consiga detectar cheiros fortes, como comida estragada ou fumaça, ele não consegue identificar toxinas invisíveis, como o monóxido de carbono. Esse gás incolor e sem cheiro vem de fontes comuns, como carros, aquecedores e fogões. Mas o seu nariz não vai te avisar. Essa limitação significa que você pode aproveitar o aroma das suas flores favoritas, ou sentir o cheiro forte do leite estragado, mas não conseguirá reconhecer produtos químicos mais perigosos que estão ao seu redor. O monóxido de carbono pode se acumular em ambientes fechados, representando sérios riscos à saúde, mesmo antes de surgirem os sintomas. Por isso, é tão importante instalar detectores de monóxido de carbono na sua casa. Eles oferecem a proteção necessária, alertando você sobre essa ameaça oculta quando o seu nariz não pode ajudar. Então, da próxima vez que você sentir um cheiro estranho, lembre-se de que o seu nariz nem sempre é confiável. Quais medidas você toma para se proteger desses perigos invisíveis? Delcano realmente deu a volta ao mundo? Em setembro de 1522, Juan Sebastián Delcano fez o que muitos consideravam impossível. Ele se tornou a primeira pessoa a completar a volta ao mundo. Começando sua jornada em 1519, ele partiu da Espanha com Ferdinand Magalhães em busca de uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias. Após a morte prematura de Magalhães nas Filipinas, Delcano assumiu o comando da expedição, mostrando incríveis habilidades de liderança e navegação. Ele e sua equipe enfrentaram águas perigosas, clima imprevisível e suprimentos escassos. Apesar das inúmeras dificuldades, Delcano não desistiu e, no final, retornou à Espanha a bordo da Vitória, o único navio a completar essa jornada. Sua incrível viagem não só ampliou nosso entendimento sobre geografia, mas também demonstrou a coragem e a determinação dos exploradores da era das grandes navegações. A conquista de Delcano mudou para sempre nossa percepção do mundo e inspirou muitas futuras expedições pelos vastos oceanos. O que mais você acha que os exploradores podem descobrir em suas viagens? E se suas memórias forem feitas de átomos aleatórios? A teoria de Boltzmann traz uma ideia incrível. Com tempo e espaço infinitos, qualquer combinação de átomos pode acontecer. Imagine um universo onde os átomos continuam se rearranjando por bilhões de anos. Estatisticamente, isso significa que um ser humano completamente desenvolvido, com todas as suas experiências e memórias, pode surgir espontaneamente a partir da combinação certa de átomos. Pense nisso. Em um universo verdadeiramente infinito, há uma chance de que, um dia, em algum lugar, uma pessoa parecida com você possa aparecer do nada. Essa ideia desafia as noções tradicionais de existência, fazendo-nos refletir sobre questões profundas de identidade e consciência. Nossos pensamentos podem ser apenas coincidências em uma grande dança cósmica. Ou isso significa que estamos conectados de maneiras que vão além da nossa compreensão? A teoria de Boltzmann nos convida a explorar essas possibilidades fascinantes. Acredite ou não, os elefantes anões são incríveis. Essas criaturas únicas que vivem nas florestas da África Central se destacam não apenas pelo tamanho menor, mas também por suas características marcantes. Os elefantes anões têm orelhas grandes, que os ajudam a regular a temperatura do corpo e a se comunicar a longas distâncias. Suas caudas são mais longas e frequentemente tocam o chão.
o que lhes dá um aspecto especial. Diferente do comportamento agressivo de seus parentes maiores, os elefantes anões são conhecidos por sua suavidade e menor tendência a conflitos, tornando a observação deles na natureza um verdadeiro prazer. Seus pulsos retos, uma característica única entre os elefantes, ajudam na agilidade, permitindo que se movam facilmente pelas densas florestas. Vivendo em pequenos grupos familiares unidos, esses elefantes demonstram uma forte conexão entre si, colaborando nos cuidados com seus filhotes. Essa estrutura social é crucial para sua sobrevivência, pois eles dependem uns dos outros para proteção e aprendizado. Com tantas qualidades notáveis, os elefantes anões continuam a atrair a atenção de amantes da natureza e pesquisadores. O que mais vamos descobrir sobre esses animais incríveis? Descubra o que realmente inspira a lenda de Merlin, em Cornwall. Este lugar mágico, localizado no coração da Inglaterra, é considerado o último refúgio do lendário mago Merlin, que fascina as pessoas há séculos. Ele está intimamente ligado ao rei Arthur e aos cavaleiros da Távola Redonda, e sua história é cheia de magia e mistérios. Muitos acreditam que ele está enterrado no magnífico castelo de Tintagel, que se ergue majestoso sobre os penhascos à beira-mar. Este castelo, imerso no folclore arturiano, atrai muitos visitantes que buscam desvendar seus segredos. E não é apenas a história, as paisagens deslumbrantes acrescentam magia a este lugar. Embora algumas lendas descrevam Merlin como um sábio ancião, outras o retratam como um poderoso mago ou um astuto trapaceiro. Cada lenda acrescenta novas facetas à sua imagem, intrigando as pessoas e fazendo-as voltar a Cornwall em busca da verdade por trás do mito. Difícil de acreditar, mas o número π tem um código secreto. Na 760ª casa decimal do número π, há uma sequência incrível de 6 noves consecutivos, conhecida como ponto Feynman. Esse fenômeno interessante é frequentemente comparado a um código oculto perdido entre os dígitos infinitos desse número irracional. O π, que é aproximadamente 3.459, é famoso por seu padrão infinito, o que o torna objeto de curiosidade, tanto para matemáticos quanto para entusiastas. O ponto Feynman é um marco importante nessa jornada irracional, e sua aparição inesperada estimula a imaginação sobre padrões na aleatoriedade. Algumas pessoas até encontram conforto no fato de que sequências tão previsíveis existem entre os dígitos caóticos do PI. Essa descoberta surpreendente nos revela a beleza da matemática, mostrando que mesmo na infinidade podemos encontrar padrões incríveis. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o número π, lembre-se de que ele guarda segredos como o ponto Feynman. Vamos revelar a verdade sobre as pirâmides escondidas de Gizé. Descobertas recentes despertaram o interesse de arqueólogos e amantes da história. Embora as famosas pirâmides de Gizé sejam conhecidas mundialmente, muitas de suas pedras ainda são um mistério. Métodos modernos de escaneamento descobriram materiais desconhecidos enterrados nessas estruturas colossais, sugerindo segredos que estiveram fora do nosso entendimento por muito tempo. Alguns especialistas acreditam que essas pedras ocultas podem ter funções que ainda não desvendamos, possivelmente ligadas a métodos de construção, ou até mesmo às funções originais das pirâmides. Poderiam ser parte de materiais modernos, talvez criados para resistir ao teste do tempo? À medida que as pesquisas avançam, cada nova descoberta levanta mais perguntas sobre o que está escondido sob a superfície. Com o desenvolvimento da egiptologia, talvez em breve possamos esclarecer o verdadeiro valor e propósito dessas pedras enigmáticas. Quais outros segredos as pirâmides podem esconder? Você pode acreditar que o dueto pai e filha liderou as paradas? Frank Sinatra e sua filha Nancy entraram para a história quando seu dueto, Something Stupid, alcançou o primeiro lugar nas paradas musicais. Essa canção marcante não apenas mostrou seus incríveis talentos vocais, mas também se tornou um momento único na história da música. Lançada em 1967, Something Stupid conquistou os ouvintes, combinando o estilo clássico de Sinatra com o som fresco de Nancy. Essa colaboração conquistou os corações de muitos e fez deles o único dueto pai e filha a alcançar tal sucesso. Imagine a alegria e o orgulho que eles devem ter sentido ao saber que criaram algo tão amado juntos. A letra da música reflete um tema universal de romance e saudade, ressoando com pessoas de todas as idades. É incrível pensar em como a música pode unir famílias e criar memórias inesquecíveis.
Então, da próxima vez que você ouvir Something Stupid, lembre-se da conexão especial entre Frank e Nancy e de como eles mudaram para sempre o mundo das colaborações musicais. Sim, é verdade, e a razão é surpreendente. A língua do gato é coberta por pequenas estruturas em forma de gancho chamadas papilas, que são importantes para a sua sobrevivência. Essas papilas feitas de queratina, o mesmo material resistente das nossas unhas, ajudam os gatos a raspar a carne dos ossos, tornando-os caçadores eficientes. Quando um gato lambe uma superfície, os ganchos facilmente capturam pedaços de comida ou sujeira, mantendo seu pelo limpo e sua dieta variada. Essa adaptação única permite que os gatos se cuidem e mantenham a higiene, o que é vital para a sua saúde na natureza. O design incrível dessas línguas demonstra a evolução dos gatos como predadores ágeis, permitindo que eles prosperem em seu ambiente. Na próxima vez que você ver seu gato se limpando ou saboreando um petisco, lembre-se da maravilhosa estrutura dessa língua áspera. Acredite ou não, as camarões-limpas são os super-heróis do oceano. A camarão-limpa do Indo-Pacífico, ou Lismata amboinensis, não é apenas um crustáceo colorido encontrado em recifes vibrantes. Ela desempenha um papel crucial nos ecossistemas marinhos. Esses pequenos seres criam estações de limpeza, onde os peixes fazem fila para se livrar de parasitas e pele morta. Isso não só mantém a saúde dos peixes, mas também fortalece toda a comunidade do Recife. Surpreendentemente, ao comer lixo, as camarões-limpa não representam uma ameaça para os corais ou outros habitantes do aquário, tornando-as um complemento valioso para os ecossistemas subaquáticos. Suas cores vibrantes e movimentos enérgicos atraem a atenção de mergulhadores e snorkelistas, mostrando a beleza da vida marinha. Então, da próxima vez que você ver uma camarão-limpa trabalhando arduamente, lembre-se de que não são apenas os peixes que se beneficiam das habilidades desse pequeno super-herói. Você já imaginou jornais imprimindo texto em placas de metal? No início da era da impressão, por volta do século XV, inovadores criaram um método interessante para facilitar a produção de jornais. Eles usavam placas de metal, conhecidas como boilerplates, que continham texto pré-escrito, permitindo que os impressoras montassem e produzissem várias cópias rapidamente. Essa tecnologia acelerou significativamente o processo de impressão e garantiu a rápida entrega de mensagens populares ao público. Com o tempo, surgiu o termo linguagem boilerplate, especialmente em documentos legais, que se refere a texto padronizado, que pode ser usado em diferentes contextos sem grandes alterações. Hoje, quando encontramos linguagem boilerplate em contratos ou acordos, talvez não percebamos que estamos voltando às raízes linguísticas das antigas tipografias. Essa conexão nos lembra o quanto nossa forma de comunicação mudou e como as tecnologias do passado ainda influenciam nossas vidas hoje. Não é interessante pensar na relação entre a tecnologia de impressão e a linguagem moderna? Você sabia que o maior templo está na China? O impressionante Templo Borobudur, localizado na Indonésia, é não apenas o maior templo budista do país, mas também o maior templo da Ásia. Esta magnífica estrutura se estende por incríveis 20.196 quilômetros e combina espiritualidade e arte. Construído no século IX, Borobudur possui mais de 2.600 relevos e 504 estátuas de Buda, criando uma experiência visual deslumbrante para os visitantes. Sua arquitetura reflete a influência das culturas indiana e javanesa, ilustrando a rica história e diversidade da região. Peregrinos de todo o mundo se dirigem a Borobudur, seguindo trilhas que levam ao topo, de onde se tem uma vista emocionante da paisagem ao redor. Seja explorando seus detalhes complexos ou admirando seu tamanho, Borobudur continua a ser uma notável prova da antiga habilidade e devoção espiritual. Você consegue imaginar um voo sem luzes de navegação. Cada avião no céu depende desses sinais coloridos para ajudar os pilotos e as equipes em terra a entender sua posição e direção. As luzes verdes brilham intensamente na asa direita, enquanto as vermelhas piscam na asa esquerda, criando uma mensagem visual clara. Essa codificação de cores é especialmente importante durante voos noturnos ou em condições de baixa visibilidade, permitindo que os pilotos vejam outros aviões e evitem colisões. A luz branca na cauda completa o trio, aumentando ainda mais a visibilidade do avião por trás. Essas luzes não apenas aumentam a segurança, mas também desempenham um papel crucial no controle do tráfego aéreo, especialmente em aeroportos movimentados.
Elas ajudam os controladores a monitorar os movimentos dos aviões e a manter distâncias seguras. Então, da próxima vez que você ver um avião voando pelo céu noturno, lembre-se de que essas pequenas luzes estão trabalhando arduamente para garantir a segurança de todos. Você sabia que os astronautas comem de pacotes no espaço? No ambiente de gravidade zero, cada detalhe conta, especialmente quando se trata de comida. Para evitar migalhas e pedaços de comida que podem danificar os equipamentos ou os próprios astronautas, a comida espacial é embalada em tubos e pacotes herméticos. Essa embalagem especial mantém tudo seguro, permitindo que os astronautas desfrutem de suas refeições com segurança. Quando chega a hora de comer, eles usam fornos especiais para aquecer a comida, assim como você faz em casa, mas com algumas adaptações para o espaço. Até os temperos precisam de ajustes. O sal, por exemplo, deve ser dissolvido em líquidos para não se dispersar. Essa abordagem inovadora garante que os astronautas tenham uma variedade de sabores e nutrientes, tornando suas refeições no espaço o mais agradável possível, mesmo a milhares de milhas da Terra. Você consegue imaginar como é comer assim? Por que o Cybertruck se destaca tanto? O Cybertruck, o ousado novo carro elétrico da Tesla, é feito de aço inoxidável super resistente, o que o torna à prova de amassados e até mesmo de balas. Essa escolha incomum de material não só dá ao caminhão uma resistência incrível, mas também cria um visual único que gera muitas discussões. Algumas pessoas adoram seu design futurista e anguloso, vendo nele um passo revolucionário nas tecnologias automotivas. Outros acham seu visual diferente, difícil de aceitar. Ao abandonar as formas tradicionais e as linhas suaves, o Cybertruck provoca debates acalorados entre fãs e críticos sobre o que torna um carro atraente. No final, a ousada escolha de materiais da Tesla reflete uma tendência maior de criar veículos que são não apenas estilosos, mas também incrivelmente duráveis. Esse design único mudará nossa percepção sobre veículos ou permanecerá como uma ousada exceção na indústria automotiva? Você já se perguntou por que as girafas comem ossos? Embora as girafas sejam principalmente herbívoras, elas desenvolveram uma estratégia de sobrevivência interessante chamada osteofagia. Quando esses altos animais enfrentam a falta de nutrientes, especialmente em locais onde sua comida vegetal habitual não contém os minerais necessários, eles recorrem a um lanche incomum, ossos. Esse comportamento lhes permite obter nutrientes essenciais, especialmente cálcio e fósforo, que são importantes para ossos fortes e saúde geral. Você pode estar se perguntando como elas conseguem quebrar esses ossos duros com seus longos pescoços e línguas. As girafas usam seus dentes fortes e mandíbulas poderosas para roer os ossos, aproveitando ao máximo cada mordida. Essa adaptação incrível demonstra sua resistência na natureza, onde fontes de alimento podem ser escassas. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que ela pode comer mais do que apenas folhas para se manter saudável. Você pode se surpreender. A torre de Lego mais alta. A torre de Lego mais alta já construída chega a impressionantes 34 metros, mostrando a incrível criatividade e habilidades de engenharia de seus criadores. Imagine-se ao lado dessa enorme estrutura, que se ergue acima do chão e é feita de muitos tijolinhos coloridos de Lego. Esse projeto maravilhoso é resultado do trabalho em equipe, demonstrando como a colaboração pode levar à inovação. Construtores de diferentes áreas se uniram, cada um trazendo suas habilidades únicas para o sucesso do projeto. Para que a torre ficasse nessa altura, foram necessários planejamento, precisão e compreensão da física, pois equilibrar as peças não foi fácil. O projeto não apenas encantou os visitantes, mas também despertou o amor pela engenharia e design em fãs de Lego de todas as idades. Eventos como esse estimulam a criatividade e a resolução de problemas, provando que com imaginação e dedicação, até algo tão lúdico quanto o Lego pode resultar em conquistas extraordinárias. Que outras construções incríveis os construtores de Lego poderiam criar? Você sabia sobre este jogo de clube único da Alemanha? Na Alemanha, esse jogo popular reúne amigos e famílias, sendo frequentemente jogado em dias ensolarados em parques aconchegantes. É um jogo geralmente com bola, que representa um tipo especial de lazer, típico de um ambiente descontraído. No entanto, não se limita apenas à Alemanha. Uma das ilhas também leva o nome desse estilo. Imagine pequenas ondas suavemente batendo na praia, enquanto um gramado verde se estende sob um céu claro.
Esse cenário pitoresco cria uma atmosfera de alegria, amizade e civilidade, onde todos se sentem bem-vindos. Risadas e uma competição amigável preenchem o ar, enquanto os participantes jogam, mostrando suas habilidades, contando histórias e criando novas memórias. Essa experiência completa fortalece o senso de comunidade, ressaltando a importância do lazer e da união em nossas vidas. Seja você um novato ou um jogador experiente, esse jogo querido é uma maneira maravilhosa de se conectar com os outros e aproveitar a beleza das pequenas alegrias. Vamos nos juntar à diversão? Por que a bailarina dançou na Antártica? Em uma aventura incrível que uniu arte e natureza, a bailarina mostrou seu talento em um barco flutuando nas águas geladas da Antártica. Essa apresentação única destacou a beleza do balé contra a impressionante paisagem de neve e altos icebergs. O evento não foi apenas um espetáculo. Seu objetivo era chamar a atenção para as mudanças climáticas e o impacto do aquecimento global nas regiões polares. Vestida com um vestido esvoaçante que contrastava com o ambiente, ela girava e pulava graciosamente, criando uma combinação hipnotizante de movimento e imobilidade. O ar frio e a tranquilidade tornaram sua apresentação ainda mais impressionante. Transformando o gelo em palco, ela inspirou as pessoas a verem a beleza do nosso planeta e fez um apelo pela sua proteção. Esse evento mágico deixou os espectadores se perguntando como a arte pode se unir à ecologia para inspirar mudanças. Acredite ou não, o juiz Ward Hunt permaneceu no cargo. Em 1878, o juiz da Suprema Corte dos EUA, Ward Hunt, tomou uma decisão surpreendente que foi parar nas manchetes. Após um derrame que o impediu de ir ao tribunal, ele decidiu adiar sua aposentadoria por mais 4 anos. Por que ele fez isso? A resposta está em seu desejo de garantir uma aposentadoria completa. Essa situação incomum destacou as dificuldades enfrentadas pelos juízes e sua dedicação ao trabalho, mesmo com problemas de saúde. Apesar de não conseguir cumprir suas funções, Hunt foi motivado pela segurança financeira que a aposentadoria poderia oferecer. Sua escolha reflete uma época em que as aposentadorias não eram tão seguras quanto hoje, e muitos buscavam garantir estabilidade financeira na velhice. A história de Hunt não apenas ilumina a dedicação dos servidores públicos, mas também nos faz refletir sobre como os sistemas existentes podem impactar a vida daqueles que desempenham esses papéis importantes, o que leva pessoas como Hunt a superar dificuldades em busca de estabilidade e dever. Você sabia que os cotonetes podem causar tosse? Limpar os ouvidos pode parecer uma tarefa simples, mas o uso de cotonetes pode causar reações inesperadas. Ao inserir um cotonete no ouvido, você pode estimular acidentalmente o nervo de Arnold, ou o nervo vago. Esses nervos estão interligados e podem afetar a tosse. Assim, uma leve pressão do cotonete pode enviar sinais que o seu cérebro interpreta como irritação, provocando a tosse. Esse reflexo é um exemplo interessante de como nossos nervos trabalham juntos de maneiras inesperadas. Embora seja importante manter os ouvidos limpos, especialistas em saúde recomendam evitar o uso de cotonetes para prevenir lesões ou acúmulo de cera. Em vez disso, considere métodos mais seguros, como um pano úmido ou gotas para os ouvidos. Quem diria que limpar os ouvidos poderia ter efeitos colaterais tão inesperados? Descubra o verdadeiro nome de Vin Diesel. Você sabia que esse ator icônico nasceu como Mark Sinclair? Embora a maioria das pessoas o conheça por seus papéis de durão em blockbusters como Velozes e Furiosos, o nome Mark Sinclair pode não ser familiar. Diesel escolheu um nome artístico para criar uma identidade mais única em Hollywood. Dizem que ele pegou diesel de seus primeiros dias como segurança, onde tinha muita energia, como o combustível diesel. Essa mudança de nome não é apenas um fato interessante, mas mostra como os atores costumam criar imagens que os ajudam a se destacar. A trajetória de Sinclair, de garoto de Alameda, Califórnia, à sensação mundial, demonstra como se reinventar pode levar a grande sucesso e fama. Então, da próxima vez que você ver Vin Diesel na tela, lembre-se de que por trás do nome Mark Sinclair há uma história incrível. Qual foi a razão da colaboração entre Nixon e Palacios em 1973? Em 1973, ocorreu uma discussão interessante que prenunciava mudanças significativas nas relações entre os US e a América Latina. Uma gravação não publicada mostra que o presidente do México, Luis Echeverría Álvarez, frequentemente chamado de Palacios, expressou sua disposição para colaborar com o presidente Richard Nixon. Essa disposição foi importante, pois refletiu o desejo de estabelecer laços mais estreitos entre os ICATA.
e os países da América Latina em um contexto de tensão política e dificuldades econômicas. A colaboração visava resolver diversas questões, como comércio, turismo e intercâmbio cultural, oferecendo um caminho para um melhor entendimento e parceria. As conversas nesse período não se restringiram apenas à diplomacia formal, também abordaram questões de amizade e confiança em um cenário geopolítico complexo. Apesar da presidência controversa de Nixon, essa iniciativa mostrou o potencial para relações mais harmoniosas com a América Latina. Quais foram os resultados dessa colaboração? E ela cumpriu suas promessas de melhorar as relações. Esse momento fascinante na história levanta questões importantes sobre diplomacia e seu impacto. E se eu te contar sobre a estatística de homicídios? Pesquisas recentes mostram uma realidade alarmante sobre como mulheres e homens enfrentam crimes violentos de maneira diferente. Estatisticamente, as mulheres que se tornam vítimas de homicídios são frequentemente assassinadas por pessoas que conhecem, geralmente membros da família, parceiros ou ex-parceiros, e muitas vezes em suas próprias casas. Esse contraste acentuado destaca a triste verdade de que muitas mulheres enfrentam ameaças de quem deveriam confiar. Em contraste, os homens costumam ser vítimas de homicídios por conhecidos ou estranhos, frequentemente em locais públicos. Essa tendência aponta para diferentes dinâmicas sociais e desequilíbrios de poder. A casa, que muitas vezes é vista como um lugar seguro, pode se tornar uma fonte de perigo para as mulheres, já que relacionamentos íntimos, às vezes, se transformam em violência. Compreender esses dados estatísticos é crucial para aumentar a conscientização sobre a violência doméstica e discutir questões de segurança e sistemas de apoio. Como as comunidades podem se unir para mudar essas estatísticas chocantes e proteger as pessoas vulneráveis? Conscientização, educação e recursos são necessários para enfrentar esses problemas e criar um ambiente mais seguro para todos. Você sabia que espirrar afeta o ritmo do coração? Quando você espirra, seu corpo passa por mudanças interessantes, incluindo uma alteração temporária no ritmo cardíaco. Durante o espirro, os músculos do peito se contraem rapidamente, causando uma mudança repentina na pressão do corpo. Essa mudança de pressão pode dar a sensação de que o coração para por um momento, mas não se preocupe, o coração continua bombeando sangue durante todo o processo. Por que isso acontece? Espirrar é um reflexo que ajuda a limpar o nariz de irritantes, como poeira ou pólen. É uma parte importante da proteção da sua saúde respiratória. Portanto, embora possa parecer preocupante sentir uma mudança temporária nos batimentos cardíacos, é apenas o funcionamento normal do seu corpo. Na próxima vez que você espirrar forte, surpreenda-se com como seu corpo não só elimina partículas indesejadas, mas também continua funcionando sem problemas, mesmo durante o espirro. Não é incrível como nossos corpos trabalham em harmonia para manter nossa saúde? Você já se perguntou por que a capital da Nova Zelândia é Wellington? No século XIX, a Nova Zelândia tomou a importante decisão de mudar a capital de Auckland para Wellington. Essa mudança não foi apenas uma troca de lugar, simbolizou grandes transformações na administração do país. Auckland, a capital original, prosperou com seu porto movimentado e crescimento populacional, mas Wellington tinha vantagens geográficas, estando no centro da Ilha Norte, e isso facilitou o acesso às decisões governamentais para mais cidadãos. O governo queria estabelecer uma conexão mais forte com as comunidades em todo o país, refletindo essa mudança estratégica. As paisagens deslumbrantes e a cultura vibrante de Wellington também influenciaram sua escolha. Essa transição marcou uma nova era na política da Nova Zelândia, ajudando a formar a identidade nacional e a unidade. Hoje, Wellington se orgulha de ser o coração político do país, abrigando o parlamento e as residências oficiais. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se dessa mudança fascinante e do que ela representa. Fatos surpreendentes sobre a molcajete. Este instrumento tradicional mexicano, feito de rocha vulcânica, é usado na cozinha há séculos. A singularidade da molcajete está em sua textura porosa, que ajuda não apenas a triturar ingredientes, mas também a realçar seu sabor. Ao preparar salsas ou molhos, a molcajete permite que pimentas, especiarias e ervas liberem seus óleos essenciais e aromas, tornando seus pratos ainda mais saborosos. Muitas vezes é utilizada junto com o tejolote, uma ferramenta semelhante a um pilão, que garante uma trituração e mistura eficazes. O processo de fazer molhos na molcajete não é apenas culinária, é uma experiência cultural que conecta você à rica história gastronômica do México.
Seja tostando ingredientes frescos ou criando um guacamole tradicional, a molcajete adiciona autenticidade ao seu preparo. Além disso, por ser feita de material de pedra natural, é muito durável e pode durar uma vida inteira com os devidos cuidados. Você já tentou usá-la na sua cozinha? Você já se perguntou por que a Disneyland Paris atrai milhões? Desde sua abertura em 1992, a Disneyland Paris se tornou o lugar mais visitado da Europa, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Este incrível parque temático supera atrações famosas como a Torre Eiffel e o Louvre, graças ao seu charme único. O que diferencia a Disneyland Paris é sua atmosfera mágica, com castelos de contos de fadas, desfiles coloridos e atrações emocionantes para todos, desde os pequenos até os amantes de adrenalina. Famílias e amigos criam memórias inesquecíveis ao encontrar seus personagens favoritos da Disney, como Mickey Mouse e Cinderela. O parque também oferece atrações incríveis inspiradas nos filmes da Disney, como a emocionante Space Mountain e o mágico Voo do Peter Pan. Portanto, seja na Main Street ou explorando as diversas áreas temáticas, a magia da Disneyland Paris a torna um sonho para visitantes de todas as idades. Fato surpreendente sobre a comunidade japonesa no Brasil. O Brasil abriga a maior diáspora japonesa fora do Japão, com mais de 1 milhão de pessoas de origem japonesa. Essa comunidade vibrante enriqueceu a cultura brasileira, trazendo pratos deliciosos como o sushi, que se tornaram populares em todo o país. Além da culinária, eles trouxeram tradições, como o Ano Novo japonês, celebrado com festas que misturam elementos japoneses e brasileiros. A influência chega até a linguagem. Muitos brasileiros começam a usar expressões japonesas ou a aprender o idioma por curiosidade. É incrível como essa mistura de culturas cria uma identidade única, ressaltando a beleza da diversidade. Portanto, da próxima vez que você saborear sushi no Brasil ou participar de um festival japonês, lembre-se de que isso é um testemunho dos laços fortes entre os dois povos, como as culturas se unem para criar algo novo. Por que a Louisiana homenageia o rei Luís XIV? A resposta está no espírito aventureiro do explorador francês Robert de La Salle. No final do século XVII, La Salle navegou pelo poderoso rio Mississippi, reivindicando vastas terras para a França. Em sinal de respeito e lealdade, ele nomeou essa grande região de La Louisiana, em homenagem ao rei Luís XIV, que governava a França na época. Esse nome não foi apenas uma homenagem. Ele reflete o rico legado francês que ainda prospera na Louisiana hoje. Em cidades como Nova Orleans, você pode ver esse legado na arquitetura vibrante, desde os elegantes balcões de ferro forjado até as coloridas casas crioules. A língua local mistura francês e inglês, e tradições únicas como o Mardi Gras celebram essa fusão cultural. Portanto, ao explorar a Louisiana, você não está apenas visitando um estado, você está mergulhando em uma tapeçaria vibrante, tecida de história e tradições. Você sabia que o Walt Disney tinha uma identidade secreta? O Walt Disney, o gênio criativo por trás da Disneylândia e do Disney World, costumava se disfarçar para entrar em seus parques sem ser notado. Ele queria experimentar as atrações e ver como os funcionários interagiam com os visitantes, sem influenciar ninguém com sua fama. Ao se misturar com os convidados comuns, Disney conseguia entender melhor o que funcionava bem e o que precisava de melhorias. Essa abordagem prática mostrava seu compromisso em proporcionar uma experiência mágica para todos. Não importava se ele usava um chapéu e óculos de sol ou se vestia de forma casual. Suas observações ajudaram a moldar os parques nos lugares amados que conhecemos hoje. A dedicação de Disney à qualidade e ao atendimento ao cliente realmente estabeleceu um padrão para os parques temáticos em todo o mundo. Não é incrível pensar que a pessoa por trás da magia às vezes era apenas mais um visitante, ansioso para aproveitar as atrações? Por que o Tratado de Pinckney mudou as fronteiras da América? Este importante acordo, assinado em 1795, foi um marco para os Estados Unidos e a Espanha, definindo suas fronteiras territoriais no Sudeste. Antes da assinatura do tratado, disputas sobre a Flórida e o rio Mississippi geravam tensões entre os dois países. O Tratado de Pinckney estabeleceu claramente as fronteiras, permitindo que os Inuit navegassem livremente pelo rio Mississippi. Isso era crucial para o comércio e o transporte, já que o rio era a principal rota para a movimentação de mercadorias e pessoas. Além disso, o tratado abriu a Flórida para os colonos americanos e ajudou a estabelecer relações pacíficas entre os países.
Ao melhorar a navegação e definir limites claros, o Tratado de Pinckney não só resolveu disputas, mas também abriu caminho para a expansão do Secarian durante um período de rápido crescimento da nação. Este acordo, em última análise, contribuiu para o desenvolvimento dos Estados Unidos como um país próspero como é hoje, e nos faz refletir sobre como a história poderia ter sido diferente sem ele. Vamos descobrir a verdade sobre a troca de chifres dos cervos. Você sabia que os cervos passam por um processo incrível chamado demog para trocar seus chifres pelo menos uma vez por ano? Esse processo é uma parte natural do ciclo de vida deles e, surpreendentemente, é completamente indolor, como se estivéssemos trocando de chapéu. Com a mudança das estações, os machos dos cervos desenvolvem chifres impressionantes para atrair as fêmeas durante a época de acasalamento. Assim que esse período termina, o corpo deles envia um sinal de que é hora de se livrar dessas estruturas pesadas e ramificadas. Os chifres antigos caem, abrindo espaço para novos, que muitas vezes são maiores e mais fortes. Isso acontece no final do inverno ou no início da primavera, e todo o processo depende das mudanças na luz do dia e nos níveis hormonais. Na próxima vez que você ver um cervo, imagine como é incrível que eles não são apenas criaturas bonitas, mas também passam por essa transformação única todos os anos. Então, da próxima vez que você notar um cervo, lembre-se da incrível jornada de seus chifres. A natureza não é maravilhosa? Você sabia que o whisky e o whisky não são a mesma coisa? A principal diferença está onde eles são produzidos. Na Escócia você encontrará whisky com I, enquanto na América é apenas whisky sem I. Essa diferença não é só na escrita, ela reflete ricas tradições culturais e métodos de produção. O uísque escocês, conhecido por seu sabor defumado, é frequentemente envelhecido em barris que antes continham xerez ou bourbon, o que lhe dá notas únicas. O uísque americano, como o bourbon, deve conter pelo menos 51% de milho, tornando seu sabor mais doce e encorpado. Cada tipo oferece uma experiência única para o seu paladar, seja puro ou em um coquetel. Então, da próxima vez que levantar um copo, lembre-se da história por trás de cada gole. Qual deles você prefere? Heinsberg foi uma figura notável no mundo da arte, conhecido por seu profundo amor pelas obras de Picasso. Recentemente, este colecionador de arte alemão, de origem judaica, faleceu aos 93 anos, deixando um legado que celebra a criatividade e a cultura. Ao longo do século XX, Heinsberg fez uma contribuição significativa como mecenas e negociante de arte. Sua paixão pela arte ia além da coleção. Em 1996, ele generosamente doou mais de 100 obras valiosas ao Museu Berggruen, em Berlim. Esse gesto não apenas enriqueceu a coleção do museu, mas também tornou a genialidade de Picasso acessível a muitos visitantes. A história de vida de Heinsberg nos lembra como a paixão de uma pessoa pode impactar o mundo da arte. Ao refletirmos sobre sua contribuição, não podemos deixar de nos perguntar o que as futuras gerações pensarão sobre sua incrível coleção e seu impacto duradouro na percepção da arte. Como seu legado inspirará novos artistas e colecionadores? Você consegue imaginar o Anjo da Morte? Na tradição muçulmana, Azrail é conhecido como o Anjo da Morte e desempenha um papel importante no processo de morrer. Ao contrário das imagens assustadoras que frequentemente vemos em filmes, a tarefa de Azrail é separar suavemente as almas dos corpos no momento da morte. Essa crença reflete uma compreensão profunda da vida, da morte e da vida após a morte na cultura islâmica. Ela simboliza uma transição tranquila e não um fim cruel. Azrail, frequentemente retratado como uma figura serena, lembra os fiéis sobre o ciclo natural da vida e a importância de viver de forma justa. Quando uma pessoa está próxima da morte, acredita-se que Azrail guia suavemente sua alma, garantindo uma despedida pacífica. Essa ideia pode confortar aqueles que estão de luto, pois retrata a morte como um evento natural, sugerindo que um ente querido é cuidado ao passar para a próxima etapa da existência. Compreender essas crenças enriquece nossa percepção de como diferentes culturas lidam com a morte e a vida após a morte. Quais outras crenças fascinantes cercam os últimos momentos da vida? Jogadores profissionais ganham milhões em torneios de esportes. Pode parecer surpreendente, mas muitos gamers transformaram sua paixão por videogames em uma carreira de sucesso. O esportes envolve competições que são frequentemente transmitidas ao vivo para espectadores em todo o mundo.
Jogos populares como League of Legends, Dota 2 e Fortnite conquistaram milhões de fãs, e os prêmios desses torneios podem ser enormes, às vezes ultrapassando milhões de dólares. Os jogadores treinam arduamente, aprimorando suas habilidades e estratégias para competir no mais alto nível. Com equipes profissionais e patrocínios, a indústria dos jogos se tornou um negócio sério, com oportunidades lucrativas. Os espectadores se reúnem online e presencialmente para assistir às batalhas de suas equipes favoritas, criando uma comunidade vibrante em torno dos jogos competitivos. Como resultado, os jogadores profissionais não apenas se tornam famosos, mas também recebem recompensas financeiras significativas. Quem poderia imaginar que jogar videogame poderia levar a um sucesso tão incrível? Você pode se surpreender. A gravidade molda o futuro do nosso planeta. A força da gravidade é algo que muitas vezes tomamos como certo, mas desempenha um papel fundamental no funcionamento da Terra. Embora as diferenças na força da gravidade em diferentes lugares do planeta possam parecer pequenas, essas variações podem ter um grande impacto em tudo, desde as marés até o clima. Por exemplo, perto do Equador, a gravidade é um pouco mais fraca do que nos polos. Essa diferença afeta o nível do mar e até mesmo a forma como medimos o tempo, já que a gravidade determina a velocidade com que os objetos caem. Além disso, essas sutis mudanças na gravidade podem resultar em diferentes tipos de solo, o que influencia a agricultura e a biodiversidade em várias regiões. Isso significa que a gravidade não apenas nos puxa para baixo, mas também molda ecossistemas e nossa vida cotidiana. Você já parou para pensar em como algo invisível, como a gravidade, pode ter um impacto tão diversificado em nosso planeta? Você já se perguntou por que os videogames são considerados arte? Em 2012, o Instituto Smithsonian deu um passo importante ao reconhecer oficialmente os videogames como uma forma de arte. Esse reconhecimento veio acompanhado de uma exposição empolgante que mostrou a evolução dos videogames, destacando seu desenvolvimento não apenas como entretenimento, mas também como meio de narrativa e criatividade. A exposição apresentou jogos icônicos como Pac-Man e Myst, além de efeitos visuais impressionantes e exposições interativas. Os visitantes puderam entender como os jogos unem tecnologia, design e arte, criando experiências imersivas. Essa mudança de percepção inspirou mais artistas e desenvolvedores a verem seu trabalho de uma perspectiva artística, resultando em designs de jogos inovadores e narrativas únicas. À medida que a indústria de jogos continua a crescer, muitos se perguntam quais novas expressões artísticas surgirão a seguir. É um momento empolgante tanto para os gamers quanto para os artistas. Prepare-se para se surpreender com girafas bebendo água. Você sabia que as girafas precisam abrir suas pernas quase 2 metros de largura para conseguir beber? Seus pescoços longos, embora impressionantes, dificultam a inclinação para o chão. Essa maneira única de beber exige equilíbrio e um pouco de desconforto, deixando-as em uma posição vulnerável, onde podem se tornar presas fáceis para predadores como leões ou hienas. Por causa desse risco, as girafas estão sempre atentas enquanto bebem, o que limita o tempo que passam nessa posição arriscada. Em vez de beber calmamente, elas costumam engolir rapidamente e ficar de olho no que acontece ao redor. Esse comportamento fascinante mostra como esses seres incríveis se adaptam ao seu ambiente, equilibrando a necessidade de água com o instinto de se manterem seguras. Prepare-se para se surpreender com a história do ônibus espacial Endeavour. Em 1999, o Endeavour realizou uma conquista notável ao acoplar manualmente a Estação Espacial Internacional, ISS. Essa manobra impressionante foi um marco importante na exploração espacial, pois foi a última acoplagem manual antes da transição para sistemas automáticos. O processo exigiu que os experientes astronautas a bordo do Endeavour controlassem o ônibus com precisão, demonstrando sua habilidade e treinamento. A acoplagem manual demandava um profundo entendimento dos complexos mecanismos e a capacidade de reagir a situações dinâmicas no espaço. Após esse evento, o uso de sistemas automáticos de acoplagem se tornou o novo padrão, garantindo operações mais seguras e eficientes em órbita. Essa transição reflete as incríveis conquistas tecnológicas que melhoraram significativamente nossas capacidades de explorar o espaço. Você consegue imaginar como é pilotar uma nave espacial manualmente entre as estrelas? Você notou esse momento estranho com o Mr. Bean? O show original, Mr. Bean, começa com a frase latina marcante Ecce homoca est faba, que se traduz de forma encantadora como "Veja o homem que é um feijão".
Esse fato interessante não só estabelece um tom brincalhão, mas também captura a essência do próprio Mr. Bean. O show, conhecido por seu estilo de comédia física e pelo quase mudo protagonista, mostra o talento de Rowan Atkinson em transmitir emoções e humor sem palavras. A frase estranha enriquece a introdução do show e convida os espectadores a um mundo mágico, onde as aventuras do homem são tão absurdas quanto a própria expressão. Os fãs da série podem perceber que esse momento acrescenta profundidade à compreensão da criatividade por trás do show. Então, da próxima vez que você assistir ao Mr. Bean, lembre-se, nessa melodia icônica há mais do que parece à primeira vista. Vamos descobrir a verdade sobre o efeito lago. Este fenômeno climático fascinante ocorre ao redor dos grandes lagos, especialmente nos meses frios. Quando ventos frios passam sobre as águas quentes desses enormes lagos, eles capturam umidade e calor. Quando o ar sobe e se afasta do lago, ele esfria, resultando em fortes nevascas e chuvas nas áreas a favor do vento. Isso pode levar a condições climáticas bastante diferentes. Por exemplo, cidades como Buffalo, em Nova York, são conhecidas por suas grandes nevascas devido ao efeito lago. As formas e tamanhos únicos dos grandes lagos influenciam a intensidade desse efeito, criando tempestades localizadas que podem surpreender até os meteorologistas mais experientes. Se você já se perguntou por que em alguns lugares as nevascas são intermináveis, enquanto em outros há apenas uma leve neve, o responsável é o efeito lago. Não é incrível como os detalhes da natureza moldam nosso clima? Por que a voz de Freddie Mercury nos fascina tanto? Cientistas acreditam que suas habilidades vocais únicas estavam ligadas a um método interessante de vibração das cordas vocais. Diferente de muitos cantores, Mercury produzia sons ricos e poderosos que pareciam ir além das capacidades normais da voz humana. Isso pode estar relacionado à forma como ele controlava suas cordas vocais, permitindo-lhe alcançar uma ampla gama de notas, desde graves profundos até agudos altos. O talento de Mercury não se resumia apenas às notas. Ele também tinha um controle incrível e uma expressividade emocional. Sua capacidade de misturar gêneros, mudar estilos e transmitir sentimentos complexos através do canto contribuiu para sua fama icônica. Canções como Bohemian Rhapsody e Somebody to Love mostram não apenas seu poder vocal, mas também seu dramatismo e criatividade. Não é surpresa que fãs ao redor do mundo ainda celebrem seu legado. O que você acha que torna sua voz tão inesquecível? Você sabia que os mamutes lanosos viveram ao lado dos humanos? Esse fato surpreendente mostra que essas enormes criaturas coexistiram na Terra com os humanos primitivos, na época em que as pirâmides estavam sendo construídas no Egito. Para entender melhor, imagine que enquanto os antigos egípcios criavam grandiosas tumbas, os mamutes lanosos ainda estavam vivos e vagavam pelas terras geladas. Essa coincidência interessante desafia nossas ideias tradicionais sobre a cronologia da história, sugerindo que nossos ancestrais não apenas encontraram esses mamíferos icônicos, mas talvez até os caçaram por alimento ou usaram sua pelagem para se aquecer. Imagine os antigos humanos atravessando paisagens difíceis da Era do Gelo e avistando essas criaturas gigantes à distância. A existência dos mamutes lanosos, tão próxima de realizações significativas da humanidade, nos faz repensar a história antiga. Afinal, o mundo sempre foi cheio de conexões e interações surpreendentes que ajudaram a moldar as civilizações. Então, da próxima vez que você pensar nas pirâmides, não se esqueça desses colossais e peludos gigantes que um dia compartilharam este planeta conosco. Acredite ou não, as pérolas se escondem em pepinos do mar. Essa conexão surpreendente é um verdadeiro milagre do oceano. Esses peixinhos, do tamanho de um dedo, encontram abrigo no corpo incomum e muitas vezes invisível dos pepinos do mar. Por que eles fazem isso? A razão é que o pepino do mar oferece um refúgio seguro contra predadores famintos que se escondem nas profundezas do oceano. Ao se esconder dentro, as pérolas conseguem evitar se tornarem presas, aproveitando seu abrigo inusitado. Esse comportamento único mostra a criatividade da natureza em se adaptar e sobreviver. As pérolas vão ainda mais longe. Elas rapidamente se enterram e saem do corpo do seu anfitrião, garantindo uma rápida fuga do perigo, enquanto permanecem perto o suficiente para comer quando surge a oportunidade. Essa relação é um ótimo exemplo de como as espécies podem evoluir
para usar habitats inesperados. Então, da próxima vez que você pensar na vida no oceano, lembre-se das pérolas e de sua escolha inteligente de lar. Quem diria que a segurança poderia ser tão inusitada? Você ficará surpreso ao descobrir que os eclipses solares revelam segredos. A coroa do Sol, geralmente oculta pelo seu brilho, se torna visível durante um eclipse solar. Esse fenômeno fascinante permite que os cientistas estudem as camadas externas do Sol e compreendam a atividade solar, como as ejeções de massa coronal e as explosões solares. Esses eventos podem enviar rajadas de energia para o espaço, afetando satélites e até mesmo as redes elétricas na Terra. Ao longo da história, os eclipses solares têm fascinado as pessoas, possuindo grande significado cultural e científico. Civilizações antigas, como os babilônios, observavam esses eventos de perto, usando-os para prever acontecimentos importantes, especialmente relacionados ao poder real. Eles acreditavam que um eclipse poderia sinalizar uma mudança de poder ou mensagens divinas. Hoje, os astrônomos ainda encontram valor na observação dos eclipses, pois cada um deles oferece oportunidades únicas para estudar nosso Sol e seu impacto em nosso planeta e além. Você sabia que o Android mudou para sempre os smartphones? Em 2005, o Google comprou a Android Inc., uma pequena empresa com uma grande ideia para tecnologias móveis. Essa decisão foi um marco no mundo dos smartphones. Apenas 3 anos depois, em 2008, o Android foi lançado ao público e rapidamente transformou a forma como as pessoas interagem com seus dispositivos. Diferente dos sistemas operacionais anteriores, o Android foi criado como uma plataforma aberta e personalizável, permitindo que os fabricantes desenvolvessem dispositivos únicos que atendiam às necessidades dos usuários. Essa flexibilidade não apenas incentivou a concorrência entre os fabricantes de smartphones, mas também resultou em um ecossistema vibrante de aplicativos e serviços, ao permitir que desenvolvedores criassem aplicativos para dispositivos Android. O Google transformou a experiência de uso dos smartphones. De repente, os usuários tiveram acesso a milhares de aplicativos, desde redes sociais até ferramentas de trabalho. Hoje, o Android opera bilhões de dispositivos em todo o mundo, tornando-se o sistema operacional mais popular. Seu impacto nas tecnologias móveis é inegável à medida que continua a evoluir e se adaptar às nossas vidas digitais em constante mudança, o que o futuro reserva para o Android. E se você pudesse entrar em uma tela gigante? O MSG Sphere em Las Vegas, um incrível domo de 2,3 bilhões de dólares, está mudando o mundo do entretenimento. Este lugar único possui 16 telas QLED, que cobrem todo o interior, criando um espetáculo hipnotizante que envolve os visitantes. Imagine estar cercado por imagens impressionantes em 360 graus. Mas não são apenas efeitos visuais. O MSG Sphere também oferece tecnologia de som holofônico avançada, fazendo com que os sons pareçam vir de todos os lados. Esse design imersivo permite que o público sinta uma verdadeira conexão com as apresentações, seja um show, um filme interativo ou uma experiência multimídia única. O Sphere não é apenas um lugar para assistir, é um lugar para vivenciar. Então você está pronto para entrar em um novo mundo de entretenimento? E se eu disser que James Cameron já foi sem teto? Esta incrível história conta sobre o inspirador caminho do famoso diretor, criador do icônico filme O Exterminador do Futuro. Em um momento difícil, Cameron corajosamente escreveu o roteiro enquanto vivia nas ruas, mostrando sua determinação e paixão por contar histórias. Surpreendentemente, ele vendeu o roteiro por apenas $1, mas astutamente negociou para se tornar o diretor do filme. Essa decisão foi um ponto de virada, lançando sua carreira na indústria cinematográfica. O Exterminador do Futuro não só se tornou um sucesso de bilheteira, mas também lançou as bases para os futuros sucessos de Cameron, incluindo filmes como Titanic e Avatar. Sua experiência serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a criatividade e a autoconfiança podem levar a conquistas extraordinárias. Então, da próxima vez que você assistir a um de seus filmes, lembre-se da incrível jornada que levou Cameron da pobreza à fama em Hollywood. Incrível, mas é verdade. Houdini tinha um segredo. Um dos truques mais impressionantes do seu repertório era a tortura aquática chinesa. Nesse número ousado, Houdini se mergulhava em um tanque de água, com as mãos e os pés algemados, e em questão de segundos ele surgia ileso.
Esse espetáculo fascinava o público, mas Houdini guardava seus segredos a 7 chaves. Em vez de patentear o truque, o que revelaria seus mecanismos, ele optou por uma apresentação única para uma pessoa. O direito autoral do truque permitiu que Houdini mantivesse os detalhes em segredo, o que aumentou seu status lendário. Essa escolha mostra não apenas sua genialidade como ilusionista, mas também sua compreensão da arte do show. Manter o público em suspense era tão importante quanto o próprio número. Quais truques, na sua opinião, poderiam rivalizar com essa fuga ousada? Prepare-se para se surpreender com a posse de pandas na China. Você sabia que cada panda gigante no mundo pertence à China? Esse fato interessante está ligado ao compromisso do país em proteger esses animais adoráveis e garantir sua sobrevivência. Embora os pandas sejam frequentemente exibidos em zoológicos ao redor do mundo, na verdade, eles estão sob cuidados temporários na China, que estabeleceu regras rigorosas para seu manejo e reprodução. Desde os anos 1980, programas de reprodução em reservas chinesas ajudaram a aumentar a população de pandas, tornando-os menos vulneráveis. No entanto, essa posse significa que qualquer filhote nascido fora da China geralmente retorna para casa. Isso ajuda a manter a diversidade genética e promove a cooperação internacional na conservação da natureza. O empenho da China com os pandas gigantes não só destaca a importância dessa espécie, mas também demonstra seu patrimônio cultural. Essas criaturas adoráveis conquistam corações em todo o mundo. Como você vê o futuro dos pandas? As pitons são realmente cobras únicas. A piton é uma espécie realmente impressionante, e seu nome reflete perfeitamente sua classificação científica. A palavra piton vem do latim e significa grande cobra aquática, o que destaca o tamanho impressionante e a adaptabilidade desses répteis. Elas podem ser encontradas em diversos habitats, desde florestas tropicais até regiões áridas, e são mestres da sobrevivência. Uma de suas características mais notáveis é a forma como caçam. Em vez de usar veneno, as pitons capturam suas presas, envolvendo-as e aplicando pressão, até que a vítima não consiga mais respirar. Essa técnica permite que elas caçem animais muito maiores do que elas mesmas, tornando-as predadoras eficazes em seu ambiente. Seja nos galhos das árvores ou deslizando silenciosamente pela água, as pitons mostram a beleza da natureza. O quanto você conhece sobre a vida incrível delas? Um fato interessante sobre espirros durante tornados. Espirrar não só provoca coceira no nariz, mas também pode representar riscos sérios, especialmente em situações extremas, como tornados fortes. Quando um tornado atinge ventos de até 160 km por hora, a pressão no peito pode aumentar drasticamente. Isso é especialmente perigoso para pessoas com ossos frágeis, como aquelas que têm osteoporose. Um espirro forte nessas condições pode causar fraturas dolorosas. Além disso, tentar segurar o espirro, tapando o nariz ou fechando a boca, pode causar danos, como lesões no ouvido interno, ou até mesmo romper um vaso sanguíneo. Especialistas médicos geralmente recomendam deixar os espirros acontecerem naturalmente para evitar esses riscos. Então, da próxima vez que você sentir coceira no nariz e o tempo lá fora ficar tempestuoso, lembre-se, espirrar pode não ser apenas um reflexo inofensivo. Você sabia que os pacotes de chips são preenchidos com nitrogênio? Essa estratégia muda tudo no mundo dos petiscos. Em vez de ar comum, esses pacotes são preenchidos com nitrogênio, que ajuda a manter seus chips crocantes e frescos. Mas por que nitrogênio? Porque, ao contrário do oxigênio, o nitrogênio não causa a oxidação dos chips e sua deterioração. Além disso, o nitrogênio cria uma camada protetora, que evita que os chips frágeis quebrem durante o transporte. Já abriu um pacote de chips e encontrou muitos pedaços quebrados? Isso pode ser porque eles balançaram demais no ar comum. Usando nitrogênio, os fabricantes garantem que a maioria dos chips chegue até você em perfeito estado. Então, da próxima vez que você estiver saboreando essa delícia crocante, lembre-se da ciência por trás disso, mantendo seus petiscos frescos e inteiros para o máximo prazer. Muitos não sabem, mas os acampamentos de verão podem assustar. O filme Sexta-feira, 13 foi gravado em um lugar real chamado Acampamento Novo Bosco, que se tornou famoso por sua ligação com esse terror. Após o lançamento do filme, muitos pais começaram a se preocupar que seus filhos poderiam se assustar com as histórias sobre o acampamento, resultando em uma queda no número de visitantes.
Para lidar com essa reputação, o acampamento Novo Bosco teve que emitir avisos, garantindo ativamente às famílias que o acampamento é um lugar seguro e divertido, completamente desvinculado da trama assustadora do filme. Essa situação mostra como um filme pode mudar a imagem de um acampamento de verão, transformando um lugar alegre em uma fonte de preocupação para algumas famílias. É impressionante como a arte influencia a realidade, até mesmo em um acampamento infantil querido. Você é corajoso o suficiente para visitar um acampamento com uma história tão assustadora? Acredite ou não, hotéis de gelo realmente existem. Todo inverno em Quebec, Canadá, o Hotel de Glace é criado a partir de milhares de toneladas de gelo e neve. Este impressionante hotel não é apenas um abrigo temporário. Ele possui esculturas de gelo lindamente esculpidas, móveis de gelo magníficos e quartos aconchegantes que convidam os hóspedes a experimentar um paraíso congelante. A cada ano, mestres habilidosos criam designs únicos, fazendo com que cada temporada seja diferente da anterior. Os hóspedes podem desfrutar de bebidas em copos de gelo no bar e até mesmo de refeições quentes em uma atmosfera mágica. Com a chegada da primavera, o Hotel de Glace derrete, retornando à Terra para ser recriado no próximo inverno. Esse ciclo de construção e destruição destaca a criatividade e a habilidade da escultura de gelo, oferecendo uma experiência inesquecível para aqueles que se aventuram a passar a noite em um lugar tão frio, mas encantador. Você está pronto para enfrentar o frio por uma noite neste maravilhoso hotel de gelo? Você já se perguntou por que o aço inoxidável não enferruja? Para que o aço seja considerado inoxidável, ele deve conter pelo menos 10,5% de cromo. Esse metal é fundamental para a formação de uma camada protetora na superfície do aço. Quando o cromo entra em contato com o oxigênio, ele cria uma fina camada de óxido invisível que protege o metal principal da umidade e da corrosão. Ao contrário do aço comum, que enferruja facilmente ao ar. Essa liga inteligente mantém seu brilho e resistência ao longo do tempo. Mas não é só a resistência que conta. O aço inoxidável também é valorizado por sua estética e versatilidade. Você o encontra em tudo, desde eletrodomésticos até instrumentos cirúrgicos. Graças à combinação de estética e funcionalidade, o aço inoxidável continua sendo uma escolha popular em diversas indústrias. Então, da próxima vez que você admirar a superfície brilhante do aço inoxidável, lembre-se de que tudo se resume a esse importante teor de cromo. Difícil de acreditar, mas o espinafre não é uma fonte de ferro. A ideia de que o espinafre é rico em ferro surgiu de um erro do século XIX que perdurou por gerações. Na década de 1870, um cientista alemão calculou incorretamente o teor de ferro no espinafre, colocando a vírgula no lugar errado. Esse erro fez parecer que o espinafre tinha 10 vezes mais ferro do que realmente tem. Embora o espinafre contenha ferro, ele não é a fonte que muitos esperam. Na verdade, alimentos como carne vermelha, feijão e grãos enriquecidos oferecem muito mais ferro por porção. Apesar disso, o espinafre continua sendo um vegetal nutritivo, rico em vitaminas A e C, fibras e outros minerais importantes. Portanto, embora o espinafre seja saudável, não devemos contar com ele como a principal fonte de ferro. Como esse vegetal folhoso se tornou uma estrela. Vamos revelar a verdade sobre o incrível poder dos raios. O raio é um verdadeiro milagre da natureza, atingindo velocidades de até 350 mil km por hora, o que o torna um dos fenômenos mais rápidos da Terra. Você consegue imaginar? Essa descarga elétrica pode alcançar temperaturas de até 30.000 Kelvin, muito mais quente do que a superfície do Sol. O que torna os raios ainda mais fascinantes é a sua energia. Uma única descarga pode fornecer luz para uma lâmpada de 100 watts por mais de 3 meses. No entanto, apesar desse impressionante potencial energético, os cientistas enfrentam sérias dificuldades para utilizá-la. As tentativas de capturar e armazenar a energia dos raios continuam, pois a imprevisibilidade das tempestades complica esse processo. Revelar os mistérios dos raios pode abrir uma nova fonte poderosa de energia, mas, por enquanto, continua sendo um dos espetáculos mais emocionantes da natureza. Você pode se surpreender. Plantas sensíveis conseguem se mover. A planta sensível, conhecida cientificamente como Mimosa pudica, é famosa por seus rápidos movimentos das folhas ao toque.
Essa reação é chamada de tigmonastia e acontece tão rápido que você quase consegue ver em tempo real. Quando você toca ou passa a mão nas folhas, elas se fecham e descem em poucos segundos. Mas por que essa planta faz esse truque impressionante? Uma das razões pode ser para afastar herbívoros famintos que queiram comer suas folhas. Ao fechar rapidamente suas folhas, a planta pode sinalizar que não vale a pena se aproximar. Além disso, esse movimento rápido pode ajudar a planta a lidar com estresses ambientais, como ventos fortes ou chuvas intensas. Então, da próxima vez que você ver uma planta sensível, lembre-se de que por trás de sua aparência delicada, existe uma estratégia de sobrevivência surpreendentemente inteligente.